Olá, Mel! Doutora Oi, Melina acabou de Matheus! entrar com a gente. Olá, que feliz! Eu estava ansiosa por esse começo. Oi, gente! Boa noite, Irani. Boa noite, Boa noite! Renata. Boa E noite, aí, Mel, pessoal! ansioso por começar aí essa live de hoje. Resenha médica na Bahia para todo mundo. Vai ser uma experiência Exatamente. ótima. Vai ser uma experiência Vai ser incrível, demais. com certeza. E para quem está chegando, a gente vai vendo quem está chegando aí. O nosso tema, né, nossa temática, nosso quadro, a gente resolveu chamar de Resenha Médica na Bahia, que eu vou estar explicando para vocês mais ou menos o porquê. Entrou o João Oi, aí. Pipo! Boa noite. É o João? É! Olha só! Quanto Marcando tempo! presença. Oi, Cláudio! Renatinha da Bahia! Isso, geral chegando aí. Muito Geral bem. chegando. Vamos ganhar o ibope do povo, meu. Vai ser demais. Pois é. Para quem não sabe, resenha, falar para algumas pessoas, resenha tem vários significados para a gente. Eu posso dizer, por exemplo, eu estou aqui resenhando com Mel, como se estivesse fofocando, ou eu posso, por exemplo, dizer que Mel é uma pessoa diferenciada. Porra, Mel é uma resenha da reticências, né? Exato. Murilo! Murilo entrou aí, Murilão! nosso amigo urologista da Bahia, Murilo Brito. Exato. Muito esperado aqui. Seja Teca, bem-vindo. Teresiane. Eita, acabou de entrar aí. Pois é, eu Olha, estava explicando aqui para vocês o que é resenha, que tem vários significados. Pode ser fofoca, pode chamar uma pessoa, Melina é uma resenha danada, ou senão você pode dizer assim, nossa, que resenha. Gente, algumas palavras aqui vão sair do baianês, porque quando eu estou com pessoas baianas, geralmente ele se introjeta um pouquinho mais em mim. Então, não é reparem nada. verdade. Com essa plateia baiana, a gente vai sair com sotaque mais Exato, a baiano Renatinha ainda. Ferrari aí acabou de Oi, entrar, um beijo. Renatinha. Oi, Bia. Tudo Bia bom? também. Oi, Eita, Izzy. Isa. O público de Belém Bione é o até que é mais amanhã aí bombante, viu, gente? participando. Pois é, e resenha médica na Bahia, porque a gente vai falar de temas de saúde, né? Temas de medicina, uma coisa compartilhada, não tem uma regra, pode ser uma coisa mais médica, científica, pode ser dúvida para pacientes. A gente vai falar aqui hoje de um tema que a doutora Melina vai falar, tenho que ficar calado hoje, o tema é dela. É E eu verdade. vou, enfim, acho que eu vou apresentar. Não sei se Melina pode me deixar apresentar, se a gente espera mais um pouquinho, Melina. Eu acho que você já pode me apresentar. Eu quero Posso? saber o que estou curiosa para saber o que você tem a dizer de mim. Pois é. Gente, então, para quem está chegando aí, Isa Franca, Cristiano, vou apresentar. Eu estava falando aqui do significado da live, Resenha Médica na Bahia, dando as boas-vindas aí para todo mundo, tá bom? Que vocês não reparem aí o nosso baianês. Fala, Maurício, grande abraço. E eu vou apresentar aqui para vocês Melina, doutora Melina França, uma colega, mas na verdade ela é uma grande amiga. É uma pessoa que a faculdade de medicina trouxe para a gente. Inclusive, Mel, se você quiser falar depois, que a gente está completando 10 anos hoje por uma coincidência. E é uma grande amiga que eu trouxe da Bahia e aqui em São Paulo. A gente está completando 9 anos aqui em São Paulo. A gente veio junto, né, no mesmo ano, em 2012. Veio aqui para fazer residência. E a doutora Melina, ela é médica formada pela Universidade Federal da Bahia, né, nossa grande Bahia. Ela concluiu residência aqui na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, em cirurgia geral. Depois ela optou, ela pode até falar para a gente por que ela optou pela cirurgia vascular, o que ela gosta nessa especialidade. E ainda não contente, ainda fez um fellow em cirurgia endovascular. Atualmente ela mora, né, e trabalha aqui em São Paulo, onde ela atua na área dela. E para mim é um prazer, porque assim, ela sabe o quanto eu tenho um carinho especial e que é verdadeiro por ela, não só profissionalmente, mas pessoalmente. A palavra Ah, é toda sua, Melina. E assim, ai, grato pela gente. pandemia permitir isso para a gente, né? Essa coisa Exatamente. A gente online. está exatamente aprendendo esse novo formato de consulta, Fala, Gui, interação Fernandinho. médico-paciente. Ai, gente, eu queria começar agradecendo, agradecendo, na verdade. Você pode prestar atenção em mim? Eu queria começar agradecendo, na verdade, a essa pessoa maravilhosa que está dividindo a tela comigo, o Dr. Matheus, que eu acho que antes mesmo de ser meu colega de profissão, ele é o meu amigo do peito, um amigo de convívio diário, pelo menos a gente tenta, e que é muito especial para mim.
e que realmente foi a Faculdade de Medicina da Bahia que me deu a oportunidade de conhecer essa pessoa. E como ele falou, eu queria aproveitar aqui para parabenizar todos os meus amigos médicos baianos, lindos, maravilhosos, que eu estou morrendo de saudade, porque hoje, especialmente no dia 30/7, nós estamos completando exatos 10 anos de 10 formato. anos de formato. Gente, 10 anos é muita coisa. E essa live, nessa data, não foi intencional, foi muita coincidência, mas Foi vai ser uma coincidência. oportunidade. Vai ser uma oportunidade da gente juntar todo mundo. E eu queria mandar um beijo grande para vocês. E assim, Matheus foi um entre muitos que, para manter essa formação de excelência que a gente resolveu fazer, veio desbravar também esse mundo paulistano. Ele acabou fazendo neurologia, é muito bem formado, fez lá na USP, né, Matheus? Exatamente. Se especializou depois em doenças desmielinizantes, já foi para Barcelona, já estudou pra caramba. E se vocês precisarem de um neurologista, ele é minha primeira, segunda, terceira opção. Obrigado, eu não preciso esconder isso de ninguém, tá bom? Obrigado, Rodolfo. Eu queria também agradecer a todo mundo que tá aí dando. Rodo, que bom que você tá aí. Meus amigos, minha família, meus pacientes que estão aqui também. Tem uns curiosos que a gente não conhece, mas que eu queria convidar para continuar essa live até o final. Vai ser um prazer e eu acho que a gente tem muito a aprender hoje. Eu acho que vai ser uma coisa muito rica esse encontro. Não é isso? Vamos começar então a falar de coisa séria, Matheus? Vamos começar. E hoje, gente, assim, eu não vou falar, porque assim, com a live com Melina, não precisa de um entrevistador. Não é bem Quem assim. conhece sabe, porque Melina é o poder de comunicação em pessoa. É uma pessoa que Mentira. sabe e domina o que faz. Não é. Você sabe que você... Eita, agora ele quer ficar na rasgação de seda. Mas eu concordo que se isso aqui fosse uma live normal, eu acho que a entrevistada tinha que esperar o entrevistador fazer uma pergunta para ela poder responder. Eu sou de casa, eu não vou esperar nada. Inclusive, gente, eu recebi uma pergunta aqui ontem, quando a gente abriu a caixinha de perguntas. Chegou a pergunta para mim de uma pessoa que não é minha paciente, eu não a conheço. Mas ela me mandou a seguinte frase. Ela tá aí, ó. NP Lemes, você vai ser contemplada agora. Ela me mandou o seguinte. Doutora, diante de um quadro de dor nas pernas, quais as principais doenças que a gente deve pensar? E eu achei que essa pergunta caiu como uma luva para a gente introduzir esse assunto, né, gente? Porque, assim, apesar de eu e Matheus sermos, respectivamente, uma cirurgiã vascular e um neurologista, a nossa perna tem inúmeras estruturas. A nossa perna tem pele, tem gordura, tem músculo, tem ossos, tem tendões, e tem nervos e tem vasos. Então, que patologias podem fazer a perna doer? E muitas vezes, gente, essas estruturas vão ser afetadas, vão causar dor, e essa dor não é da área vascular e nem da área do neurologista. Então, a gente vai cair aqui na seara de alguns outros profissionais que talvez futuramente a gente convide para tirar dúvidas sobre dor nas pernas, porque vai ser um prazer, realmente é um tema infinito e que a gente vai tentar sanar algumas dúvidas aqui. Então, para responder a essa seguidora, eu elenquei 7 doenças mais frequentes que dão dores nas pernas, tá bom, gente? E assim, já de cara, eu digo para vocês que a gente tem que ter cuidado quando for analisar esses dados. Eu vou trazer aqui as 7 doenças mais frequentes, mas às vezes, se você comparar regiões diferentes, pessoas de idades diferentes, sexos diferentes, essas doenças elas podem mudar de ordem. Mas já de cara, Matheus, já de cara eu e você perdemos. E bem organizado, 7 coisas. O jeito Melina e Matheus de ser, 2 pessoas bem concretas. Exato, então 7 coisas. Então a gente já perdeu de cara, porque a doença que mais frequentemente gera dor nas pernas é da área do ortopedista, gente. São as dores musculares, as contraturas musculares. E como que eu sei que essa dor é muscular? Normalmente você pergunta para o paciente, ele vai dizer assim, ó, fui na academia e exagerei, né? Peguei pesado no treino, fiz um treino vigoroso, fiz um treino prolongado e agora eu tô com a dor muscular. E ele aponta para você, essa dor é localizada, ele diz, está doendo aqui, está doendo do outro lado. Então é uma dor bem localizada. É uma dor que normalmente vem associada a câimbras e que a gente sabe dar nosso jeitinho e tratar. A gente sabe que o repouso melhora isso, a gente sabe que pode fazer compressas geladas. Outra causa de dor muscular, além de treinamento,
Pode ser, por exemplo, no caso de obesos. Os obesos sobrecarregam a perna mesmo pelo peso e isso gera uma contratura muscular. Então, os ortopedistas saem aí ganhando. Eu não vou conseguir dizer muito mais detalhes, não é a minha área. Mas a segunda doença mais frequente eu vou... Vamos número 2 aí. Aí eu vou me esbaldar, porque a segunda doença que mais causa dor na perna é a insuficiência venosa crônica. Ele leva esse nome difícil, mas que para vocês eu vou traduzir simplesmente como varizes. Vamos generalizar, não é bem isso, mas as varizes são a segunda causa mais frequente de dor nas pernas. E varizes dói diferente de dor muscular. Varizes não é uma dor bem localizada. O acúmulo de sangue na perna faz o paciente referir como um peso, né? A perna fica pesada. É uma dor difusa, ele não sabe localizar, é na perna meio toda, abaixo da panturrilha. Acomete mais mulheres, né? Aparece no final do dia, pode vir com inchaço. Isso aí eu domino e a gente vai destrinchar mais ao longo da live. Mas essa é a segunda causa mais frequente. A terceira, gente... Matheus, você tá perdendo feio, porque a terceira ainda não é você. Cadê as causas neurológicas, Mel? Você não tá nem no pódio, meu Gente, para quem entrou agora, ela iria falar de 7 causas de dores nas pernas. Ela já falou a primeira e a segunda. E agora ela está entrando na terceira. E a gente está falando que ela ainda não entrou na área neurológica. Exatamente. Então, a terceira causa é uma doença do reumatologista. É uma doença muito frequente chamada fibromialgia, que na verdade não pega só as pernas, mas também as pernas. Normalmente o paciente refere como uma dor no corpo todo, o paciente tem alteração do humor, é um paciente que geralmente é depressivo. Existem alguns pontos que disparam a dor, chamados pontos de gatilho. Então é uma doença mais inflamatória sistêmica, mas que pode envolver as pernas e o reumatologista sabe tocar isso como ninguém. Matheus, sinto te informar, mas a quarta também não é você. Eu acho que essa referência está errada, não é possível. A quarta doença, voltamos para o ortopedista, gente. Absurdo. É o ortopedista de novo. São as artrites, as artroses. E assim, as artrites e artroses também têm características próprias que fazem a gente pensar que não são outras causas e sim elas. Então, normalmente, as artrites inflamatórias, elas melhoram com o movimento. É diferente da dor vascular, porque na dor vascular você quer repor, você quer botar as pernas para cima, você quer melhorar parado. A doença inflamatória do ortopedista não é assim. É o contrário. Você, em repouso, tem mais dor e a articulação está acometida com outros sintomas. Inchaço, vermelhidão, calor. Então, isso vai norteando o pensamento do médico de onde que vem essa dor. Depois, agora sim, glória a Jesus, vem as neuropatias. Gente, agora sim, vem os nervos periféricos, né? A dor do nervo. Então, o nervo doente fazendo doer a perna. Então, é uma causa também frequente, é uma top 7, né? E, normalmente, o Matheus pode explicar isso melhor, mas, normalmente, o paciente queixa de alterações neurológicas junto com a dor. Então, ele fala, também queima, também arde, eu tenho uma anestesia, eu tenho uma perda da força, minha sensibilidade está alterada, eu sinto como um choque. Então, já roubou minha especialidade. Choque não é muito minha praia. Então, você já consegue pensar que é uma neuropatia. Já encontramos aqui alguém, uma fã. Estou precisando de uma doutora assim. Adorei. E a gente já está quase acabando. A sexta causa é a inflamação do nervo, é a ciatalgia, que a gente chama de dor do nervo ciático, que, na verdade, é a compressão pela medula das raízes, das raízes nervosas que saem da coluna. Então, a compressão no nível da coluna mesmo. E essa dor, ela se diferencia porque ela é o contrário. Ela vai de cima para baixo e não de baixo para cima. As dores vasculares normalmente começam embaixo e vão progredindo. Essa do nervo ciático vem do bumbum. Então, o paciente diz assim, dói da nádega para baixo. Então, você fala assim, isso aí deve ser outra coisa. E, gente, eu poderia acabar aqui. Só que eu fui estudando ao longo de todo esse tempo e descobri que a sétima causa é vascular. Eu não ia acabar no top 6. Né? Porque a sétima causa são as doenças de outra parte da circulação, em que o sangue, ele, por algum motivo de entupimento do caminho, ele não chega no pé. Então, o coração bate, ao invés do sangue chegar no pé, ele para antes disso. E aí são doenças normalmente mais graves. Esses entupimentos costumam ser causados pela gordura,
Se vocês quiserem, a gente fala sobre isso depois. Mas o paciente, ele tem dor na perna, ele tem dificuldade para caminhar, ele tem uma perna gelada, uma perna roxeada, as unhas não se desenvolvem bem, os pelos não se desenvolvem bem, porque o sangue nem chega. Então, essa é uma causa também frequente de dor nas pernas. Tá certo? Então, vocês puderam ver que o que ajuda muito a gente a diferenciar de quem é a dor é o jeito que a dor vem. Então, essa sua dor, ela vem de manhã, ela é pior de noite, ela melhora com o quê? Ela piora com o quê? O que que você faz? O que que você toma? O que que dispara a dor? Ela é de cima para baixo? Ela é de baixo para cima? Ela vem com inchaço? Então, é isso que ajuda a gente a diferenciar para que médico você vai mandar uma queixa de dor na perna. Tá certo? E não se enganem, porque muito frequentemente o paciente tem mais de um problema. Por que que o paciente Verdade, não boa, pode ter perfeito. varizes? Por que Perfeito. que o paciente diabético, que tem a circulação entupida, também não, o diabetes não Verdade. agride o nervo? Então, às vezes, gente, até pra gente médico, é difícil chegar no final e dizer assim, a sua dor é essa, eu vou tratar isso e eu prometo uma melhora significativa. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente precisa da opinião de um colega especialista, né? Perfeito. Às vezes a gente vai ficar na dúvida e às vezes a gente vai propor o tratamento e dizer para o paciente, eu não posso te prometer que vai melhorar 100%, porque você tem outro componente. Então, o ajuste de expectativa é muito importante. A Verdade. sinceridade, né? Detalhar tudo, o que você espera obter de melhora, o que que passa com remédio, o que que passa com cirurgia. Então, é muito difícil para a gente também. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Bom, Demais. e aí, tal, na sequência, me mandaram a seguinte pergunta. Doutora, quando eu devo, então, procurar um vascular? A minha perna dói, né? Será que eu vou ao vascular? Então, um pouco do que eu já falei ajuda a gente a nortear, né, a queixa. Mas o problema vascular, ele pode ser de dois tipos, basicamente. Eu vou resumir aqui uma residência de anos em 5 segundos. Então, a circulação da gente, ela é dividida em duas partes principais. Uma parte em que o coração bate e joga o sangue na perna. E outra circulação completamente diferente em que a gente pega o sangue do pé e devolve para o coração. Desde que a gente nasceu, gente, existe uma via de circulação que só desce e a outra que só sobe e elas não se misturam. E se uma começar a fazer o papel da outra, isso é uma doença, o vascular tem que intervir. Então, basicamente, se o sangue nem vai para a perna, se o sangue nem desce para o pé, o paciente vai dizer, a minha perna é fria, a minha perna dói, a minha perna é arroxeada, eu tenho uma ferida porque eu não consigo manter aquela pele. Então, nesses casos de alteração de temperatura, úlcera, alteração da cor da pele e alteração da, como que eu posso dizer assim, do crescimento da perna, seus pelos estão crescendo bem, sua unha se desenvolve bem, nesses casos de dor mais essas coisas, é caso de chamar o vascular. E se o sangue desce bem e não volta, doutora, ele acumula embaixo. E se ele acumula embaixo, vai inchar, vai ter varize, você vai sentir peso, o membro vai ser quente, você vai apertar lá, vai ficar a marca do seu dedo, a meia faz garrote. Então, dor com inchaço, varizes, peso é de quem? Do vascular. E se não for, você não está errado em ir lá, né? E aí eu vou examinar você, vou pegar, não adianta só falar, né? Não é por telefone, não é na internet, mas a gente tem que pegar no doente, tem que conversar, tem que detalhar. E eu vou te dizer se é um caso meu, que eu vou poder te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida, ou se eu vou precisar da ajuda de um ou mais profissionais. Então, basicamente, eu respondi aqui 2 perguntas. Quais eram as doenças que mais dão dor na perna e quais delas devem ser do vascular? E você deve procurar o seu mais próximo, de preferência eu, né? Nossa, Não é isso, Vera. Matheus? Mais didática é impossível. Antes de ir para a terceira pergunta aqui, que a gente recebeu algumas perguntas das pessoas, eu gravei aqui 4 coisas assim que você falou importantes. Que um é o jeito que o doente conta, isso é na medicina meio que universal. Gente, não adianta, assim, história, que a gente chama anamnese na medicina, ela é essencial para a gente chegar a qualquer diagnóstico, fazer uma suspeita. A outra coisa que a Melina falou foi pegar, ou seja, examinar.
Algumas coisas a gente consegue já adiantar, por exemplo, agora durante a pandemia, por teleconsulta. Inclusive, tem pessoas aí de longe que a doutora Melina não está aqui em Salvador, mas isso pelo menos um primeiro contato. Algumas coisas podem ser feitas, claro que não tem como fazer tudo, né? Ela não consegue fazer uma cirurgia à distância, pegar na perna, mas algumas coisas de história e inspeção é possível. E as duas outras coisas rapidinho que você falou, que eu achei importante, foi de ajustar a expectativa. Isso é essencial em medicina, né? Porque o paciente tem que saber o que realmente é possível e não é possível, né, para aquele tratamento. E, por último, compartilhar a opinião com outros colegas. A gente não é detentor de toda a sabedoria e, às vezes, outra especialidade, outra ideia. Mas eu não vou falar muito aqui, não. Isso não é vergonha para ninguém. Dizer assim, olha, eu acho que outro colega pode me ajudar. Eu queria que você ouvisse a opinião dele. E normalmente nós temos a nossa rede de relacionamentos e amizade e a gente consegue resolver a vida do paciente a maioria das vezes, né? Com certeza. Eu recebi uma pergunta aqui, Mel, uma pergunta sobre varizes, né? Que é uma coisa relativamente muito comum. E a pergunta é se as varizes passam dos nossos pais para a gente, se são genéticas. Você consegue responder isso? Claro. Primeiro, eu Espero que queria sim. dizer, na verdade, você tem toda a razão. Varize é uma doença muito frequente. Só para vocês terem uma ideia, da população acima de 15 anos, 40,7% das pessoas vão desenvolver varizes. E acima dos 70 anos, 70% delas têm varizes. Então, se você não tem, levante as mãos para o céu e agradeça, porque você deveria ter, né? E assim, na verdade, a doença varicosa, ela é genética, sim. A codificação, o código de que você vai ter varizes é passado de pais para filhos. Mas o que eu quero dizer é uma coisa importante. Apesar de ser predominantemente genético, ou seja, a hereditariedade determina o desenvolvimento, existem coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Você pode mudar o seu hábito de vida para que aquele código genético se expresse mais tardiamente ou de uma forma menos grave. Então, embora você não possa mudar o seu DNA, e quando você nasceu estava escrito nele que você tem tendência a varizes, as varizes, o seu corpo é um terreno fértil para desenvolver varizes. Existem coisas que você pode fazer, como, por exemplo, prática de atividade física, perda de peso, interrupção do tabagismo, porque você vai diminuir a chance de você ter isso de uma forma grave ou mais precoce. Você vai empurrar essa manifestação. Mas é sim de determinação genética. É o principal fator de risco para o desenvolvimento de varizes, é a história familiar. Então vale a pena vocês saberem. Minha avó tinha, minha mãe tinha, o meu pai tinha, porque homens também têm varizes. E isso é passado de pais para filhos, sim. Tá bom? Nossa, engraçado, assim, eu lembrava isso da faculdade, vou ser bem sincero, mas eu não sabia o quanto era forte esse componente É muito. genético. Algumas coisas na especialidade a gente acaba que, né, Claro. não leva tanto para a vida, por isso que a doutora Melina está aqui para a gente. A outra pergunta, Mel, é uma pessoa que perguntou que tenho dor nas pernas e se eu posso usar salto alto se eu tenho dor nas pernas. Bom, muito excelente pergunta, porque hoje em dia, que mulher não quer, às vezes no seu dia a dia ou em eventos, usar um salto alto? E aí, gente, eu vou forçar um pouco o pensamento de vocês, mas vou tentar. Eu acabei de falar que a gente tem uma circulação que bombeia o sangue. A gente tem um coração que bombeia o sangue para baixo. Então, o coração empurra o sangue para baixo, através de uma via exclusiva. Vocês já pararam para pensar quem faz o sangue subir de volta se não existe um coração no pé? Como que o sangue consegue, a gente em posição em pé, subir de volta se não existe um coração, uma bomba? Como que ele vence a gravidade? Uhum, E aí é que entra um aspecto muito importante, que é a uhum, musculatura da panturrilha. A nossa batata da perna, o nosso músculo da panturrilha é o nosso coração de baixo. Quanto mais forte for esse músculo, menos problemas circulatórios você vai ter. ótimo. Mais facilmente o sangue sobe. Quanto mais sadio for esse músculo, Uhum, mais o retorno venoso é feito de uma forma eficaz. E uhum, qual que é o problema do salto? O salto alto, ele faz a panturrilha relaxar. Ele impede que a gente faça o movimento da passada.
Então, a panturrilha, ela fica frouxa e, consequentemente, não bombeia o sangue para cima. Então, a bomba do pé, tornozelo e panturrilha, ela fica flácida. E aí, o sangue tende a acumular embaixo e propiciar o aparecimento de varizes. Além disso, quando a gente usa um salto, mulher sabe muito disso, a gente muda o centro da gravidade do corpo para frente. E isso dificulta o retorno venoso também. Então, o uso de salto é prejudicial quando ele é acima de 3 centímetros. Gente, 3 centímetros de salto é praticamente qualquer salto. É Só muito que o que eu pouco. quero dizer é, salto prejudica? Sim. Mas ele é proibido? Não. Se você usa seu salto no seu trabalho, mas de noite você faz um exercício de panturrilha, se você usa salto com moderação, isso não vai te trazer problemas nunca, entendeu? Mas, de fato, existe uma relação entre o uso de salto alto e a disfunção da panturrilha e o surgimento de varizes e dor na perna. Mas proibido não é. Você pode compensar esses períodos de salto alto com a prática de atividade física e fortalecimento da panturrilha. Então, não necessariamente você tem que deixar de usar. Como tudo na vida, você não pode abusar. Mas não é proibido. Se você tem dor, pode usar desde que faça o resto do dever de casa. Gente, né, só vou fazer uma interrupção. Quantos anos? 16 anos a gente se conhece. Eu não vou terminar de rasgar elogio. Melina, além de dominar o assunto, ela é didática ao extremo. Não, enfim. Deixa de ser besta, Matheus. Mas é verdade, eu tô sendo sincero. Você sabe Sua disso. função não Eu é falo essa, isso não. desde o primeiro semestre. Boa explicação gente... Enfim, vamos lá. Olha só, eu vou fugir um pouco do assunto da live, mas eu parto do pressuposto do seguinte. Eu estudei. Eu sei bastante sobre isso. Não tudo, longe da metade até. Mas quem tem que se convencer de que o que eu tô falando é real e precisa ser feito além da porta do consultório é o paciente. Então, eu gasto um pouco de tempo, talvez muito até, para explicar essas coisas para ele. Às vezes eu desenho e o paciente pede, posso levar seu desenho? E eu mostro aquele rabisco lá. Eu, não, pode levar, desde que você entenda que o que eu falei é real. Que não é porque fazer atividade física é bonito, é fitness, traz, comer bem, aumentar a duração da vida, a qualidade. Não é isso. É real, é fisiológico. E eu tento traduzir nas palavras para ele, né? Nas palavras que ele entende, o que eu estudei. Mas não tem como sair disso. Se você não convencer seu paciente, ele não vai fazer e vai procurar a opinião de outra pessoa. Entendeu? Isso significa empatia. Enfim, Isso. doutora Melina é maravilhosa. Vamos para a próxima, gente. A próxima que eu tenho aqui, Mel, a Roberta Leal pergunta: dores fortes na panturrilha após o exercício, que ela sente dores fortes após o exercício, o que fazer? Perfeito. Eu cheguei a falar um pouquinho disso no começo da live, mas se ela... Se eu estiver repetindo alguma pergunta, você me lembra que você já respondeu, de repente. Mas sempre tem alguma coisa a acrescentar e você vai ver que eu Certo, consigo. tranquilo. Certo. Então, assim, eu estou entendendo que se ela faz o exercício, ela está falando de algum tipo de exercício físico, tipo musculação, malhação. Ela consegue concluir o exercício, né? E ao final do exercício ela tem dor. Isso não me parece, gente, não me parece, eu não estou numa consulta, hein? Mas não me parece uma dor de causa vascular. Ela cai mais naquele grupo de esforço físico, né? Muscular. Então, ela levou o músculo dela à exaustão e acabou sentindo dor por isso. Então, ela tem que se atentar. Será que ela está tendo a postura correta no exercício? Será que a carga está correta? Será que ela não está atrás de um resultado num tempo curto e ela está fazendo um esforço desgastante da musculatura? Então, a gente tem que ajustar isso daí, ver se ela consegue falar com o personal, passar no médico dela, mas me parece que ela está sobrecarregando a musculatura. Porque as dores vasculares não costumam piorar nessa situação. Não é específico, ai, doutor, eu faço exercício e eu tenho dor. Não, normalmente a dor vascular, ela é no final do dia, né? Ela de tarde começa a inchar, pesar, é uma situação um pouco diferente. E aí essa pergunta dela me remete a uma outra coisa. Exercício físico e varizes. Pode ou não pode? Doutora, posso fazer musculação? Ajuda ou piora as varizes? Ah, o meu instrutor falou que eu não posso fazer mais nada porque eu tenho varizes grossas e aí vai estourar se eu fizer um esforço.
Mito, isso não existe, certo? O paciente que tem varizes, ele deve até fazer exercícios leves. Quais são Tá. os exercícios? Quais são os exercícios Isso é uma indicados, pergunta comum. Isso é uma pergunta e comum. escritos na literatura? O que eu posso fazer? Então, você pode caminhar, você pode fazer esteira, você pode fazer bicicleta, você pode fazer hidroginástica. E se a gente prestar atenção na live, para que serve tudo isso? Para fortalecer a musculatura da panturrilha. Quanto mais forte ela for, mais ela vai bombear o sangue para cima, menos problemas de varizes você vai ter. Então, o exercício não é contraindicado em caso de varize, tá certo? Pode fazer. Pilates, pode fazer. Pilates é um exercício de puro fortalecimento. Então, tá liberado, tá bom, gente? Ah, que excelente, mano, excelente. Tô aqui anotando também as perguntas que eles estão mandando depois Isso mesmo, para a olha, gente temos, final. Tô aqui anotando a você falando e eu anotando as suas tá, perguntas. temos Mas vamos seguir aqui temos na um ordem. ouvinte ali, ó, tem um ouvinte que está prestando muita atenção, o coração do pé. Foi isso que eu disse, eu desminto Adorei. em qualquer ambiente acadêmico, eu não disse isso, mas para aqui faz parte. Boa, excelente, meu. Então vamos Nazaré para pode continuar no seu Pilates, Ana tá? Pode Júlia, um continuar no abraço, Ana Pilates. Júlia. Olha, Nazaré, José Ana! Domingo, João, que é o famoso Exato! Pipo. Vamos aí para a próxima. A próxima é da Laila. Meu irmão entrou na academia e sentiu dor nas pernas. E ele resolveu comprar uma meia elástica. Ele estava com dor na academia. Está perguntando se isso está certo da meia elástica que está com dor na academia. Bom, a gente cai de novo naquela história. Fazer academia e sentir dor deve ser musculatura. Mas, Laila, seu irmão tá errado. Infelizmente, por dois motivos. Primeiro, porque meia elástica não se compra sem consulta médica. Gente, a meia elástica, ela serve para diminuir a quantidade de sangue parado na perna. Então, ela ajuda a panturrilha a bombear tudo para cima. E a meia elástica deve ser usada em situações especiais. Tem que ter a sua indicação bem estabelecida. Ela tem medida correta, não só de tamanho. A pessoa pode ser P, pode ser M, pode ser G. A pessoa pode usar 3/4, pode usar 7/8, pode usar meia calça. Existem materiais diferentes. E uma coisa muito importante, gente, existe contraindicação para a meia elástica. Porque é muito frequente a vizinha falar assim, compra uma meia. E tem farmácia que vende, né? Compra uma meia, mulher, dor nas pernas, põe a meia. Aí vai que a pessoa tem problemas que contraindicam, né, o uso da meia. Tem vários problemas que a gente pode elencar aqui em que a pessoa não pode usar meia elástica. Então, seu irmão errou, porque ele errou na doença, que meia elástica é para uma situação vascular, ele provavelmente errou. Ele comprou sem receita e vai que ele tem um problema e não pode usar meia. Manda ele marcar uma consulta comigo, que eu sei muito bem que ele é de São Paulo. Né? Manda ele vir, tá tudo errado. Vamos tudo lá errado. para a próxima. Um abraço para a Renê, diretamente de Bogotá, Colômbia. Né? Está com aí audiência internacional. Alcance internacional. Renê, que tal? Um abraço. Vamos lá para a próxima, gente, de Marta. Ai, Matheus, eu vou te interromper. Vou te interromper porque tem uma pessoa aqui que está muito participativa. Ela é muito Parei! Dois ela altos. Tá ajudando muito. Na Bahia a gente falava dois altos quando parava assim na brincadeira, né, Mel? Tenho dois comentários a fazer. Primeiro que a Laila, que mandou essa pergunta do irmão da meia, disse que quem prescreveu a meia foi o personal. Aí, gente, aí acabou-se a live, eu entrego meu segredo. Agora, a mesma pessoa que me fez a primeira pergunta da live acabou de falar assim: ai, não tem como usar meia no calor. Não sei nem como me expressar em relação a isso, porque eu entendo a perspectiva da pessoa que diz assim: ah, eu moro no Nordeste, eu sou de Salvador, não vou usar meia de jeito nenhum. Não tem como, é muito desconfortável. Sim, é desconfortável. Mas, por outro lado, gente, no calor é que as veias dilatam de tamanho. O calor faz a veia aumentar de tamanho, cabe mais sangue dentro e mais sangue fica parado na perna. Vocês não já notaram que no calor a gente incha mais? Nossos dedos ficam mais durinhos. A mesma coisa acontece na perna. Verdade. Então, vasodilata no calor. Então, aquela doença que você tinha de veias frouxas no calor, ela piora muito mais. Então, é no calor que a meia elástica é mais imprescindível.
É no calor que ela tem que ser reforçada. É no calor que você vai se virar para usar e não me venha com outro discurso que não vai caber. Não tem o que fazer, Eu tá não bom? sabia disso. Então vai ter que se esforçar, e você vai notar que quanto mais você usa a meia, mais conforto você tem, mais você gosta dela. E você sente falta quando você sai sem a meia. Isso vai se adaptando. Confia em mim, a primeira semana é É penosa, a chato. primeira semana é chata, mas se você persistir, você vai conseguir, porque você vai se sentir confortável. Eu vou falar uma coisa aqui que o Matheus não vai entender, mas as mulheres vão. É igual sutiã, minha gente. Sutiã, ninguém quer usar. Mas você já experimentou sair sem? Não dá uma sensação de que tá faltando alguma coisa, sabe? Então, meia é igualzinho. É assim, ó, é um Adorei. conjunto. Calcinha, sutiã, meia. Calcinha, sutiã, meia. Calcinha, sutiã, meia. Pronto, é isso. Adorei a explicação. Você quer responder mais alguma coisa de alguém que está muito interativo? Posso ir para a Não, próxima? agora eu me concentrei e deixei passar. Deixei Você passar. que, você que manda. A próxima, se eu estiver repetindo, me corrija, viu, Mel? A Marta É, pergunta: grávida pesada, muita dor nas pernas e cãibra à noite. Certo? certo. Certo. Uma dica para ela. Bom, gente, gravidez é um capítulo à parte. Gravidez piora muito as condições das varizes e da circulação de retorno do sangue e aumenta muito a chance de trombose também. Por uma coisa muito simples de entender. O sangue está tentando subir de volta para o coração. Você já tem varizes. A veia já não bombeia direito o sangue para cima. Aí você vai e me arruma um menino de 4 quilos em cima do caminho. Então o sangue não consegue passar tão perfeitamente. Então ele tem mais uma dificuldade. O útero gravídico com o bebê dentro, ele pesa em cima das veias e impede o retorno do sangue para o coração. Além disso, ele está comprimindo as veias da barriga mesmo. Então o sangue tenta subir e não consegue. Por isso ele vai ficando meio parado nas pernas. É muito comum que as mulheres grávidas notem o aparecimento de novas veias durante a gestação. Fala assim, eu não tinha varizes e agora eu tô cheia de varizes, vamos operar. E a criança lá se desenvolvendo. Então, gravidez piora muito, sim. E gravidez é uma contraindicação para o tratamento. Então, você não pode tratar as suas varizes, nem fazer aplicação, nem fazer cirurgia durante a Perfeito. gravidez. E o correto é esperar 3 meses, mais ou menos, no pós-parto, para a gente poder tratar. Então, Marta, isso que você está sentindo de peso, piora da visualização de varizes, inchaço, é uma coisa fisiológica, é esperado por conta do crescimento do neném. E a única coisa que você pode fazer nesse momento é procurar um médico vascular que possa examinar a sua perna e dizer se você pode usar meia. A meia elástica cairia muito bem na sua situação. É o que a gente costuma fazer. A gente evita os medicamentos e faz a compressão mecânica. Então, a gente apertaria a perna para forçar o sangue a subir. Melhora, não resolve. O que vai resolver é o parto. Então, quando esse neném Perfeito. quando o neném deixar de ocupar esse espaço, é que você vai ver melhora dos seus sintomas. E uma coisa muito legal, é comum que veias aparecidas, surgidas durante a gravidez, sumam e desapareçam no pós-parto. Então, espere Perfeito. uma melhora. Ela vai acontecer. Se caso, meses depois do parto, as suas queixas persistirem, talvez tenha ficado alguma coisa que mereça uma atenção. Mas nesse momento é meia elástica e curtir a gravidez, que é um momento maravilhoso, único, e que você não tem que se preocupar com as varizes, tá certo? Muito bem, muito bem. O pessoal está aqui perguntando, eu vou fazer um parênteses, se Ai, essa ai. live vai ficar gravada, essa live está maravilhosa. Eu falo, ó, gente, até o final, fiquem aqui. Eu não garanto que a gente é marinheiro de primeira viagem. Se Deus Exato. quiser, vai aparecer o botão de gravar no final e a gente vai Meu gravar Deus. e postar para vocês. Se não gravar, a Melina disse que já vai me matar, mas não tem problema. E a gente Gente, eu vai. não sei gravar. Não sei Aparece para gravar. mim, Mel. Diz que eu que posto, aparece para mim, eu vou gravar. Ah, que bom. Mas fiquem aí até o final, tá bom? E Melina tá conseguindo Exatamente. Eu não prender aí. garanto e eu não sei se eu vou poder fazer essa live de novo, viu, gente? Sou muito ocupada. O pessoal já repetiu, Melina tem uma agenda para marcar com Melina esse dia de hoje. Foi difícil, viu, pessoal? Não foi Gente, foi fácil, mesmo. não. Então, É sério, eu tô brincando, não, ela sabe. mentira. Vamos lá para a próxima, deixa de enrolação. Gabriele Rádio, paciente com ICO, ou seja, insuficiência coronariana.
Perfeito, coronariana. Isso. É normal, eu ainda lembro as siglas, viu, gente? É normal ter inchaço nos membros inferiores? Então, insuficiência coronariana, inchaço nas pernas. É Nossa, normal? essa pessoa foi longe, né? Essa Gabriela, ela é médica. Olha só. É. E, gente, ela tá me Um perguntando o abraço, Gabriele, seguinte. se você estiver aí assistindo a gente. Um beijo. Bom, vamos lá. Vou tentar me esforçar. O que a Gabriela tá me perguntando é: uma doença da veia do coração Certo. pode causar inchaço nas pernas? E a resposta é sim. E eu vou tentar que vocês alcancem essa resposta. É o seguinte: o nosso corpo trabalha como um circuito, né? Fechado. Então, o coração bombeia para frente, a panturrilha bombeia para cima e assim vai rodando, rodando, rodando. Se a pessoa tem um problema no coração, insuficiência coronariana é entupimento das veias do próprio coração, em que a pessoa pode até infartar. Então, o músculo do coração vai morrer e aquele coração vai ficar fraco. Infarto é isso. Então, a paciente tem uma doença do coração que deixa o coração dela fraco. Então, é óbvio que a circulação que está chegando no coração vai sofrer efeito. O coração bombeando fracamente, ele engarrafa todo o circuito. Então, o sangue, ele desce devagar, ele sobe devagar e fica meio parado nas pernas. E sangue parado nas pernas é o quê, gente? É inchaço. Então, problemas do coração, sim, geram inchaço, porque engarrafa o trânsito geral. E normalmente não, sempre é bilateral. Né? Então, as duas pernas vão inchar ao mesmo tempo, porque a pessoa tem insuficiência cardíaca. Tá bom? Mas é comum. Entendi, certo? entendi. Obrigado, Mel. O É próximo possível. aqui é Fausto, ele pergunta como diferenciar uma causa de uma dor ortopédica de uma causa de uma dor vascular. Tá dentro dos 7 tops aí que você falou no início da live, né? Tá dentro dos 7, gente. Eu não sou ortopedista. Um abraço, mas Irani. eu até já pincelei sobre isso. Quando saber se sua dor é do osso ou é da vascularização, da circulação. Normalmente, o que mais ajuda a gente, a dor do osso, a dor ortopédica, ela é uma dor localizada, como eu disse. Né? Então, o paciente consegue apontar com um dedo onde está a dor. E, Matheus, tá me ouvindo? Voltou? Eu tô ouvindo, tudo normal. Você tá me ouvindo? Agora eu tô, mas deu uma travada. Não sei se o pessoal está Diz que ouvindo. pra live ser boa, ela tem que ter um trabalho. Né? 43 minutos, a live não tem uma interrupção, não é possível, né? Já teve 43? Eita. 43 minutos. Nem Não, mas a notei. gente tá indo super bem, quase todas as perguntas. Nem notei. Mas Das vamos lá. pré-enviadas, faltam 2 perguntas. E ainda Então, tem as perguntas dessa live, aí, que aí só Matheus, foram várias, viu? Aí o pessoal tá dizendo que a gente voltou, é porque a gente saiu do ar. Caiu. Aqui parece que vocês estão aqui, gente, ó. Irani, Juliana, João, Ani Pelemes, Acesse Agora tá Ascensão. indo. O povo disse que tá bom. Então Voltou. vamos lá, gente. Ortopedista, não somos, hein? Matheus, eu sugiro que a gente chame um ortopedista da próxima vez. Vamos. Que tal O Montanha? povo gosta do ortopedista. E, gente, eu não vou negar que é uma briga eterna. O cirurgião vascular mandando pro ortopedista, o ortopedista mandando de Vamos volta. chamar a Montanha? Irani Vamos mandou a gente chamar, continuar, cadê que tá Montanha? ótimo. Irani, eu tenho que estar 10 horas de plantão no Círio, menina. Vamos continuar, que o povo tá falando que vai acabar já. Então, olha só. Então, Foi só dor uma do travadinha que a ortopedista, Renata falou aí, ó. A dor do ortopedista, a dor do osso, a dor da articulação, ela é uma dor localizada. O paciente aponta com o dedo só onde dói, né? Normalmente não tem peso nas pernas, não tem inchaço, é a articulação que está acometida. E normalmente o paciente em repouso tem uma dor pior do que em movimento. Na vascular é o contrário, né? A dor em movimento é pior. Então, é isso. Vamos tentar focar aqui no nosso tema. Entendi. O povo aí já até falou, vai, gente! Tem uma... Eu não vou falar a palavra que a pessoa mandou aqui. Tem uma safena, entre aspas, F, à direita. Entenderam? Certo, uma safena ruim. É péssima. O que fazer? Safena péssima. Péssima. Safena lascada. É isso. Lascada. À direita. Em banda. O quê? Você falou lascada, eu falei em banda.
Isso. O que Esqueceu do ela quis baianês, saber, Mel? ela tem uma safena ruim. Mel já tá paulista, gente. Com Ela todo tem uma respeito, a safena. gente ama São Paulo. Fala, Matheus. A pessoa perguntou aí, tem uma safena ruim, o O quê? que fazer? Eu falo, tem uma safena péssima. O que fazer? Nossa, gente. Aí é mais outra live. Aí a gente vai perder o fio da meada aqui. Mas primeiro, você tem que passar com vascular. Se você já Tá. sabe que sua safena é ruim, você já passou por já fez um ultrassom e mostra que a sua safena, que é uma veia, que deveria pegar o sangue do pé e devolver para o coração, e em alguma parte dela ela não faz isso, ela deixa o sangue cair de volta. E essa parte, a depender da extensão e da relação que ela tem com vasinhos e com varizes, ela tem que ser tratada de uma forma ou retirando a safena ou queimando a safena, excluindo ela no próprio leito, que é o que a gente tem feito hoje de uma maneira mais moderna, né? Que é a cirurgia de safena com laser ou radiofrequência, em que não tem mais corte, a gente fura a safena, queima ela toda, ou o pedaço que está doente, não precisa ser todo, e resolve os sintomas da paciente. Mas, gente, não adianta me mandar a pergunta tipo, eu tenho uma safena. E você sente o quê? Eu também tenho uma safena, mas safenas precisam ser tratadas quando sintomáticas. E não é assim, Exato. tem uma safena ruim, né? Então, tem uma safena ruim, vem comigo. Ah, eu queria essa doutora. Deixa eu falar. Ó, a gente tem mais algumas perguntas, agora são todas dessa live. Você que sabe, eu faço e você vai fazendo um bate-bola rápido nos próximos 15. Eu posso ficar mais 10, 15 minutos Não, depois das 9. eu que vou te fazer uma pergunta agora. Mandaram aqui Pra um mim? e-mail para você. Tá bom. Porque querem explicações neurológicas, mas alguém falou assim: qual é a experiência de vocês com pacientes miastênicos? Aí foi mais difícil para o meu lado. Entendi. Entendi. Eu posso perguntar. Assim, eu vou dar um resumo, tentar ser breve, que eu falo bastante. Miastenia graves é uma doença rara da neurologia, autoimune, certo? Em que a gente tem um problema de força, basicamente. Tem um anticorpo, o sistema imune da gente se confunde e ataca a comunicação, a mensagem do nervo para o músculo, tá? Que é o receptor de um trem lá, uma substância chamada acetilcolina. O que é que acontece? Cai a pálpebra, pode ter visão dupla, enxergar dois ao invés de um, fraqueza para estender varal, fraqueza muscular, braço, perna, olho, e isso é flutuante, certo? E responde com um remédio chamado piridoxigmina, conhecido como Mestinon. Ela é primariamente motora, então ela geralmente não é caracterizada por sintomas sensitivos, por dor. Porém, na literatura, como tudo na medicina a gente não explica, os pacientes queixam bastante de desconfortos que não são caracterizados como uma dor de origem nem vascular, nem neuropática e nem ortopédica. É um desconforto. Mas é uma doença primariamente motora, tá bom? Respondi, Mel? Respondeu sim. Tá bom. Posso continuar com as outras perguntas? Pode. Manda Tá aí. bom. Vamos ver se eu consigo. A gente vai vendo aí nos últimos minutos o que é que a gente faz. Varizes maltratadas. Se quiser fazer um bate-bola, você vai respondendo rápido na sua velocidade. Varizes maltratadas. Fala devagar. Causam amputação? Bom, a gente teria que destrinchar o que seriam varizes maltratadas. Mas a amputação por varizes é uma situação muito rara em que o paciente desenvolve úlcera na perna, né? Ou o paciente tem varizes muito extensas e trombosa todas as varizes de uma vez, faz uma trombose extensa e aí a viabilidade do membro fica comprometida. Mas essa associação direta entre ter uma cirurgia mal feita e ser amputado é muito difícil, porque a amputação normalmente é um problema na circulação de descida do sangue. O paciente que amputa mais é o paciente que não tem sangue chegando. E a cirurgia de varizes é feita na circulação do sangue voltando. Então, eu não estou conseguindo linkar cirurgia para varizes e amputação. Me parece uma coisa muito distante. Entendi. Possível, mas o caso teria que ser melhor elucidado para a gente saber a sequência de eventos e ver se tem uma coisa a ver com a outra. Mas normalmente não. Entendi. Acho que a gente vai conseguir... Sinara! Beijo na Júlia de novo, beijo. Gente, tem muita UFBA aqui, viu? O Shirley! Beijo, Shirley. Quando eu falando rápido, sou eu me controlando, porque eu tava falando rápido da minha tendinha para te perguntar. Você não, você fala ótimo. Então. Próxima pergunta é da Liliane.
Cãibras na panturrilha. O que é que você indica? Como evitar cãibras? Olha só, cãibra pode ser manifestação de doença vascular, sim. Mas é um sintoma muito vago. Doenças neurológicas podem dar, doenças ortopédicas e até situações metabólicas. Então, pacientes que têm déficit de cálcio, magnésio, potássio no sangue podem evoluir com cãibra, que é Muito aquele bom. nó que dá na perna, que dura alguns segundos ou minutos que você quer morrer ali. Normalmente, as causas mais frequentes são metabólicas. O que quer dizer isso? Sais do seu sangue que não estão ajustados. Então, valeria a pena coleta de exames laboratoriais para a gente ver se a gente pode, às vezes, com dieta, resolver essa questão. Mas se você me falar que você tem uma perna linda, que você não incha, que você tem cãibra pura, dificilmente a gente vai achar problema de circulação aí. Mas vale a pena uma investigação mais pormenorizada. Vai precisar de exames complementares. Talvez só a história colhida não seja suficiente. A gente vai ter que partir para ultrassom, exame de sangue e tentar achar esse motivo, tá? Perfeito. Outra coisa, fortalecimento da musculatura, exercício físico de um modo geral, fisioterapias para quem não pode se exercitar, melhoram muito cãibra, tá, gente? Então a gente sempre recomenda, comece a exercitar esse compartimento muscular que suas cãibras devem ceder. Tá bom? Entendi. Perfeito, perfeito. Deram parabéns dos 10 anos. Obrigado, gente. Para quem entrou e não sabe, a gente é colega de turma e está fazendo 10 anos de formados hoje, por coincidência. 31/7, hein, gente? 10 anos. 30/7, velho. E não me vejo velha, não. Eu acho que 31/7 foi a festa e 30/7 a colação, verdade. Vamos lá. Eu acho que você respondeu essa. Quando a meia está indicada, você respondeu, não foi? Tá, a meia está indicada quando o paciente tem boa circulação de descida. O paciente não pode ter entupimento na circulação de descida. E isso é um exame que só o médico pode fazer para saber se o sangue está descendo bem. Porque se o sangue não estiver descendo bem e você ainda garrotear com a meia, você vai piorar o problema. Então, a meia elástica é indicada para pacientes que não têm alergia, não tem, né, ao produto, não tem a doença arteriopatia, não tem úlcera infectada, você não pode abafar com úlcera, tem outras contraindicações e ele tem uma estase do sangue. O que é isso? O sangue parado na perna que não deveria estar. Então, ele tem veias que não funcionam perfeitamente e deixam o sangue acumular embaixo. Então, você precisa forçar o sangue para cima. Então, a meia está indicada para pacientes com doenças venosas vasculares e que têm a circulação de descida normal. Tá bom? Mas para cada estágio da trombose, é outra trombose venosa. Trombose, que é a doença grave que a gente tem medo de ter na perna e morrer e tudo. Trombose é outra indicação de meia elástica, para que não fique a sequela da trombose. Mas aí, caso a caso, em consulta, a gente vai detalhando. Mas é basicamente isso. Perfeito. Eu acho que a gente vai conseguir matar todas, viu? Essa doutora é objetiva mesmo. Aqui perguntaram, ó, a meia faz o papel do músculo? Parece que não, mas é uma excelente pergunta. Porque é o seguinte, o que ele está perguntando é, se eu malhar, eu acho, né? Se eu malhar minha panturrilha e for um atleta, eu me livro da meia? Né? A meia faz o que o músculo faz? Ou eu posso usar a meia e não malhar? A meia faz o que o músculo faz. A meia, ela funciona bombeando o sangue para cima, diminuindo o espaço na perna em que cabe sangue, forçando esse sangue a subir pela coluna na direção única que ele tem que ir. Mas o esforço muscular, ele é mais competente em fazer isso, porque você atua radialmente, essa força é em todos os sentidos e mais próxima da veia. A meia está longe da veia, o músculo está mais perto, então ele é mais efetivo. Então, uma coisa não substitui a outra. Elas se complementam e você tem que fazer as duas, entendeu? E agora, se você malhar, tem pacientes que são pouco sintomáticos, que às vezes só fazendo exercício físico ficam assintomáticos. Então, esses pacientes a gente vai afrouxando a meia elástica. Então, é possível você compensar. Inclusive, existem exames em que você consegue medir o quanto o esforço muscular melhora os sintomas. E se for tudo, se melhorar tudo, você não precisa complementar com a meia. Tá? Então, eles são complementares. Perfeito. A pergunta agora é do Abeilton. Por que quando eu corro bastante, trava minha panturrilha? Ele é um paciente jovem.
Perfeito. Bom, ótimo. Já ser jovem, gente, já me diz um monte de coisa. Ele não é hipertenso, não deve ser hipertenso, diabético, não tem entupimento da circulação. Ele como que eu posso dizer? Não é sedentário, porque ele corre, então ele é meio atleta. Na minha Boa. opinião, se eu puder exageradamente tomar à frente, eu diria que isso é contratura muscular. Isso é uma contração involuntária do músculo que nada tem Nossa. a ver com a circulação. Nada tem a ver com a circulação. E aí você vai Não, ter eu que ver, posso sabe marcar o uma quê? consulta com você? Sabe o que você vai ter que ver? Se você tá com a postura correta. Às vezes a pisada tá viciosa, seu tênis não é o adequado, você tá pendendo para um lado e aí você sobrecarrega uma das panturrilhas. Então, às vezes é um problema postural, ou do tênis, ou do relevo do asfalto, mas não deve ser vascular. Infelizmente, esse Entendi, paciente aí eu perdi. entendi. A de grávida que você já respondeu, acredito. A pessoa botou câimbras na grávida, acho que você respondeu. Isso, meia Isso. elástica, repouso com membros elevados e é isso. Exato. A Irani está perguntando aqui, quem quiser passar em consulta com vocês, faz como? Doutora Melina França. Ótimo, Acho gente. que eu tenho um Inclusive, eu estou contatinho aqui. dela. Ela vai falar, mas eu acho que ela que não coloca o contato dela. Até eu quero passar depois dessa live que ela falou dessa contratura correndo, porque eu já senti isso. E nem Ô, pensava gente, que era eu estou contratura. aqui na minha própria clínica. Ela chama Vivência Vascular, tá? Procurem aí no Instagram, é um Vzinho, uma bolinha marronzinha. A primeira coisa que vai aparecer para vocês, Vivência Vascular, é um espaço que eu criei agora, super recente, está novinho, cheirando a tinta ainda, que eu vou me dedicar, ficar aqui todos os dias da semana. Eu Então, quem conheci, é quiser, maravilhoso. manda de. Ó, você pode mandar direct para mim, você pode mandar direct para a clínica. E vai ser um prazer receber vocês aqui, viu? Exato. Tá bom. Respondi a pergunta da Irani perguntando: posta seu Insta profissional também, doutor Melina.vascular, não é isso, Mel? Quem aí Isso está mesmo. assistindo e não tem, dever de casa, Melina.vascular, adicionar, mandar pro vizinho, pra amiga, para todo mundo. Do Tá mesmo bom? jeito que faz fofoca, manda a médica também, Arroba gente. Vivência Vascular, Renatinha da Bahia, botou aí. Dermato aí maravilhosa também em Salvador. Atende... Vamos Isso. lá. Rapidinho para não perder, que tem só mais duas aqui, além das que estão na tela, tá? Ixi, Maria, Tatuagens. vai ter que entrar de Não, novo. acho que eu não entendi essa pergunta, não sei se eu anotei certo. Se tatuagens talvez interfiram em varizes. Eu botei aqui tatuagem versus varizes no meu computador. Perfeito. Na verdade, o único cuidado. Tatuagem não predispõe a varize, não é uma contraindicação, mas o único cuidado que você tem que ter é de não tatuar em locais de varicosidades calibrosas evidentes. Porque aquela veia ali, ela tá no plano subcutâneo e a agulha da tatuagem pode chegar lá e você vai ter um sangramento, porque a parede da veia é fina. Então, é uma coisa meio, como que eu posso Boa, dizer? perfeito. Perfeito. É, Temos. Ó, o é Instagram óbvio, avisa né? na live, viu, Você gente? vai Aparece furar aqui um em relógio. cima da veia. Hã? Desculpa, tô dizendo no Instagram, a novidade, aparece um reloginho para mim, 1 minuto e 48 restantes. Ixi, Última gente, eu acho pergunta. melhor a gente começar as despedidas. Um Exato, minuto. é verdade. Gente, as próximas perguntas, infelizmente, acho que a gente pode fazer uma outra live e eu vou deixar a Melina com a palavra, 1 minuto e 35. Nossa, eu quero ficar aqui no Big Brother Brasil, porque. Um minuto. Gente, olha só, essa foi a minha primeira live, Basta tá? ela consulta assim. Eu estreiei aqui a convite do Matheus. Eu queria agradecer a ele a oportunidade de Rapidinho, entender muito esse interessante. mundo. Renata falou como salva a live. Como é, Renata? Vai aparecer. Eu não vou saber isso, Fala, gente. meu. Ela escreve aqui, Infelizmente. vai falando. Bom, mas é isso. Eu queria te agradecer, Matheus, por ter me proporcionado viver essa experiência. Eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida da maioria das pessoas. Espero ter sido clara, atingido vocês, atraído vocês para essa especialidade que é tão maravilhosa. E dizer que eu estou à disposição para tudo, para o que vocês precisarem, para uma consulta virtual, para uma consulta presencial, para o que vocês quiserem. Muito obrigada, Matheus. Acho que eu só tenho alegrias para falar. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui, de verdade. Não foram 27 poucas segundos. pessoas. Isso, é isso. Beijo, Tá parecendo Salvador. Copa do Mundo, né? Beijo, São Paulo. Beijo, Gente, beijo. desculpa pela brincadeira, mas eu e Mel aqui se encontrando não tem como não ser assim. Eu realmente gosto muito da pessoa que é a Melina e da profissional.
Recomendo muito. E vou convencer ela a fazer outra live. Convençam aí, manda um direct